Boa noite. Ele recebeu lá. Não. Ele recebeu. Boa noite, Suênio. Aí, Tá me ouvindo? Suênio Campos. Tudo bem? Estou te ouvindo. Tudo Deixa eu bem? Você me ajustar ouve? aqui. Eu Você queria tá... ficar bonito, Alex, mas nem tudo é possível, né? Esse é o meu Infelizmente. velho sonho, ficar bonito de repente. É um sonho A tão gente pode antigo. escrever na ficção. Ézio Macedo Ribeiro. Suênio, não me faça rir durante essa live, porque eu tô de aparelho e Ah, que dói. legal! Versão teen. Não, não é legal. É uma versão bem Versão teen. adolescente. Eu quero registrar a O seu som presença tá do dando um imortal ecozinho aí. da Academia Baiana de Letras, Marcos Vinícius Rodrigues. Eu vou registrar. Então, Lola também entrou aí, Ézio. Nossos queridos, amados amigos que foram Pois chantageados é. e foram Mas o cobrados. que seria do mundo sem amizade, né? Lola, amado Marcos Vinícius, amado Ezio e Marielson Marielson, Carvalho, que João fala que Filho. João Filho, por quem é João João Filho? Filho também entrou. Poeta, o único poeta que eu conheço que tem 3.000 seguidores. Então, realmente, Exatamente. temos Bem, Suênio, imortal. A gente vai ter que subir muito o nível dessa conversa, porque temos pessoas imortais da academia. Você tá muito chique, Alex, muito branca, eu, muito clara. a cor a gente não pode mudar, né? A não ser com maquiagem. Suênio Campos de Lucena, primeiro e único. E a Temos gente está pauta, fazendo, né? Temos pauta. A temos gente tem uma uma pauta pauta. imensa. Temos uma pauta imensa. Eu vou conduzir essa live, esse papo a dois, apresentando e fazendo algumas questões para Suênio Vladimir. responder. Vladimir Vladimir Saldanha, Saldanha, nosso pessoas poeta, ilustres nessa live, né? nós gente da melhor qualidade, como dizia uma certa Gente da melhor escritora. qualidade. Então, Suênio, eu vou começar a lhe apresentar, embora eu acho que quem está aí com a gente, nos acompanhando, já lhe conheça. Só Mas tem como gente, é, só tem gente conhecida, menino. ainda bem, né? Mas como essa live vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Cleilton aí, grande Cleilton, tem um tempão que eu não vejo. Um grande Minha prima abraço. Elisete, Zeta maravilhosa, atendeu a minha chantagem. Obrigado, Zetinha. Bem, então vou começar apresentando o Suênio. Suênio Campos de Lucena é escritor, ficcionista, jornalista, professor de comunicação da UNEB, nascido no sertão paraibano, né, Suênio, em Patos. Em Ele Patos. veio para Salvador, adotou a Bahia, mais ou menos nos anos 90, que foi quando nós nos conhecemos. E até hoje, Suênio decidiu, ele é um baiano paraibano, vamos dizer assim. Suênio já lançou 4 livros, né? O primeiro foi um livro de entrevistas chamado 21 Escritores Brasileiros, em 2001, pela editora Escrituras, não é isso? Correto. Depois ele lançou Depois de Abril, que é um livro de contos. Yara. Vermelho Quase Laranja, que é uma novela da P55, naquela coleção Cartas Baianas, da qual eu também faço parte. Qual é o título do seu, E Alex? o Nas meu capas. é Um Sol que a Chuva Apagou, e também é uma novela.
E Histórias de Júlia, que é de 2018, um best-seller baiano, um lançamento com pessoas Cancela. saindo pela janela, gente que não acabava mais, tanto no lançamento que não aconteceu, quanto no lançamento que aconteceu. Eu já ia dizer, depois Isso, do não lançamento, né, foi todo mundo ficou o lançamento. penalizado, muito penalizado com o autor. Ó, Yara, Yara, obrigado por ter vindo, viu? Beijo. Yara, grande beijo. Yara, Carmen. Minha E linda. você também organizou, durante aquele estranho chá, de Lígia Fagundes Telles, que faz parte de uma das suas obsessões, acho que é a maior, né? E nós nos conhecemos justamente por esse seu lado de organizador. Nós Cristiano organizávamos também entrou, que eu conheço. Até o Humberto, não Humberto, tô acreditando, gente, Humberto entrou. Obrigado, Humberto. E Kátia Borges também, viu, que é poeta. Nos prestigiando, porque poeta é uma casta à parte. Esse povo não com quer saber de certeza. prosador, não, Alex. E aí, Kátia Borges. Obrigado, Kátia. Eles falam o Uma contrário da língua gente, própria. É um que o dialeto. mercado é que só quer saber da gente, não quer saber deles. João Filho Todos têm entrou essas. também. João Filho entrou mais como marido do que poeta, porque geralmente Ele, poeta não quer saber. Mas João Filho é prosador também, né? ele está lhe chamando de ligiano aí. Lígia, eu botei como elogio. Deixa de preconceito com os poetas, ele falou aí, tá vendo aí? Não tem como Marcos Vinícius não falou nenhuma baixaria. Então, Suene, a gente se conheceu realmente em 93, 94. Eu era uma graduanda em letras Mas da jovem, UFBA. éramos Você já era jovens. mestrando na Para isso, Alex Facom. me chamando de velho. E você também já trabalhava numa tarde. Eu me lembro que a gente se conheceu justamente porque você estava fazendo uma matéria sobre novos escritores na Bahia. E em seguida nós formamos esse grupo, que era um grupo de pessoas insuportáveis, que se reunia todo sábado para falar de literatura, literatura e literatura, que era o grupo Labirintos Literários. Esse grupo que fez alguns eventos aqui em Salvador, o mais importante dele foi trazer a escritora Lígia Fagundes Telles para cá. Foi o ponto alto. Foi E o ponto alto. Tanto que depois foi o desse marco. evento, o grupo Acabou. acabou. Parece que não tinha. É como se alguém do rock tivesse trazido, sei lá, os Rolling Stones. Acabou. Depois que a Lígia veio para Salvador, aí não teve. Parece que o grupo se implodiu. Ou todo grupo tem seu tempo, né, Alex? Até os de rock, mas Sim, e cada um empedernido. foi cuidar dos seus projetos, né? Você, por exemplo, se dedicou ao projeto de entrevistas, que eu queria que você começasse falando desse livro aqui, o 21 Escritores Brasileiros, que inclusive está fazendo aniversário, né? Vai haver uma É uma edição. nova edição. Fala um Olha, pouco dessa sua eu estava pensando paixão sobre pela esse livro literatura. eu sempre falo essa história que eu passava as tardes na UFPB e fica parecendo que é uma coisa meio romantizada e tal, mas é verdade, né? Eu fazia jornalismo na UFPB e é aquele período que a gente fica sem ter muito o que fazer como estudante. Minha família morava boa parte dela no sertão, então era Tá aqui o livro. um jovem perdido, Essa é a primeira desorientado. edição. É, é. E aí teve algumas reimpressões, para minha alegria foi adotado pela prefeitura de algumas capitais, vendeu bem. Esse livro, sim, até hoje vende bem, tem uma procura, né, tem um interesse grande, evidentemente, pelo que esses autores pensam. E eu acho que foi isso que me levou a eles. E eu, particularmente, eu estava pensando desse dia que eu gosto muito do gênero entrevista. Eu acho o gênero entrevista dentro do jornalismo, se é que a gente pode chamar de gênero, mas os jornalistas chamam, né? É muito interessante, porque você pode arrancar muita coisa. E no Brasil, a gente tem, assim, salvo algumas exceções, uma Gabi, o Jô, né, que foi durante muito tempo, Bial, que está no lugar dele e tal. Eu não diria uma tradição, mas você tem umas entrevistas que são mais light,
muita troca de afagos. Então, geralmente, claro, você não vai entrevistar seu inimigo, porque muito provavelmente ele não vai lhe receber. Mas você não tem muita provocação, como você tem nos talk shows americanos e tal. E eu, naquela época, eu queria, antes de mais nada, conhecer boa parte desses escritores e provocá-los. Eu acho que eu sou bom na provocação. E tanto que eu gostaria, um dia, já falando do futuro, de retomar esse gênero, sabe? De fazer alguma coisa, porque eu acho que é um exercício de diálogo, de provocação, de conversa, muito enriquecedora. Eu acho que todos os outros nos dão isso, o conto, a crônica, mas a entrevista é muito interessante, principalmente se você tem uma pauta, se você tem um direcionamento, se você faz o serviço de casa, né? Enfim, se você conhece um pouco da obra daquele autor. Eu penso em voltar a fazer isso, mas eu acho que talvez em vídeo, porque eu acho que o suporte livro, em relação às entrevistas, envelhece rápido. Então, muita coisa que você pergunta, muita coisa que era uma questão na época, não era mais, não, ou não fica mais. Eu acho que envelhece com uma certa rapidez, uma certa celeridade. Mas foi uma aventura imensa, foi um jovem de 20 e poucos anos, eu olho isso para trás hoje e vejo que foi uma coisa assim que, meu Deus, aquela criatura pelas capitais e eu consegui o contato dessas pessoas, evidentemente, era e sou um ilustre desconhecido, e saía e era muito bem recebido. Eu consegui furar vários esquemas de editoras, assessores, e aí estava eu entrevistando o Gilberto Braga, o Paulo Coelho, o Jorge Amado, o João Cabral. Como é que foi a seleção desses escritores? Eu acho Como que é que você primeiro foi os decidiu? que eu, para ser bem objetivo, acho que foi os que eu consegui, porque eu estou falando dos que eu consegui, evidentemente que teve as portas na cara, a gente nunca conta muito, né, Alex? Até em termos de namoro, quando a gente é rejeitado, não vai ter nem como contar, né? Porque você foi rejeitado, então não tem muito como você botar Conte, na sua lista conte quem lhe rejeitou nos 21 escritores. os nãos, né? Os, Os os, nãos que eu. os que não entraram. Porque Os agora nãos. o livro realmente ficou bem sucedido e aí você pode abusar, né? Não, teve algumas figuras, aí para ser bem educado, que eu não consegui por uma questão de agenda. Por exemplo, o João Baldo, que é uma figura que eu teria gostado, porque eu lia e me divertia muito com os livros dele. Eu não consegui uma agenda Seria do uma João ótima Baldo. entrevista. Então eu acho que essas entrevistas elas foram muito frutos. O livro só sai em 2001, mas ele acontece em 98 e 99, né, quando eu tenho 30 anos. E só vai sair mesmo, tá, em 2001. Mas eu acho que é fruto desse tempo. É fruto desse jovem que passou suas tardes nas bibliotecas e nos sebos de João Pessoa, na Paraíba. Quando eu chego aqui, assim que eu terminei a graduação, eu me inscrevi no mestrado da Facom, ainda fazendo jornalismo. Então eu cheguei aqui ainda terminando o jornalismo. Naquela época você podia. Tanto que eu comecei meu mestrado muito novo. Eu cheguei aqui muito cedo, acho que foi com 22 anos. Então eu já cheguei aqui com esse intuito. Mas até você se lançar na estrada, pronto, uma figura que você deve se lembrar, que você me ajudou, você elaborou as questões e tal, foi o Caio, que eu teria, evidentemente, entrevistado. Acho que você deve lembrar que você fez Lembra? algumas questões numa máquina datilográfica, Sim. quando a gente se conheceu, era o tempo da máquina datilográfica, e foi uma das figuras que eu teria Ele adorado, já mas estava com AIDS, né? o Caio Ele já estava faleceu em com que ano? AIDS. 96. Pois é, não deu tempo. Mas eu cheguei, então demorou muita gestação, não foi só uma viagem. Foram 8 capitais, mas foram várias viagens. Eu sempre falo que foi uma viagem só, mas não, foram, na verdade, foram diversas. E esse livro muitas alegrias, porque tem até hoje tem gente que lê e diz que eu tive coragem, porque tem umas boas
provocações, principalmente com Paulo Coelho, que era aquele jovem que achava que a literatura estava sendo engolida no Brasil pelo misticismo, pelo, sei lá, pela autoajuda do Paulo Coelho, e hoje eu acho que Paulo Coelho nem me incomoda tanto, nem é algo tão problemático assim, evidentemente tem a Lígia, a Raquel. Então tem figuras que eu me lembro muito desses encontros, porque grande parte já morreu, né? Então às vezes me dá um ataque de nostalgia, as pessoas dizem, ah, quem você entrevista João Cabral morre. também, né? Nossa, João já o Cabral tamanho do também. apartamento com piso de mármore na Praia do Flamengo. Então tem coisas assim que vêm à sua memória e essas coisas a gente não esquece, né, Alex? Esses encontros, né? Não tem como a gente esquecer, né? O Ézio É, tem um livro, só para registrar, o Ézio tem um livro que ele está reunindo e que ele deve, eu estou incentivando, além disso, fazer outros projetos também, junto à área de literatura. Eu estou incentivando o Ézio porque eu acho que entrevistas as pessoas têm muita curiosidade. Eu acho que a gente quer muito saber. Você lê um romance, um conto, mas você quer mais. Ou pelo menos eu sempre fui esse tipo de leitor. Você quer saber mais do teu autor, do que ele pensa, da ideologia, da biografia, da família. E a entrevista tem um pouco essa ambição, né? De desencavar isso, né? mas então, mudando da entrevista já para a sua própria produção, claro que nessa época você já deveria ter, como eu também na época já tinha, produção própria, né? E Pretensões literárias. talvez toda a nossa inquietação de grupos de estudos, de eventos, desses projetos Sim. como o 21 Escritores, já fosse uma ebulição dessa produção própria, né? Que E eu viria, né? quero então que veio, É, que que veio veio. logo depois. Então eu quero passar do livro de entrevistas para o seu segundo livro, que é o Depois de Abril, esse livro de contos, também pela Escrituras, né? E eu quero começar lendo um trecho que eu selecionei aqui para te fazer uma pergunta. O trecho é o seguinte: agora que tudo acabou, restaram implacáveis o cetim roxo e as unhas postiças vermelhas. Na Mateus. confusão, na confusão, a unha maior, a do polegar, quebrou, deixando visível a carne enegrecida pelo cigarro. Tantos cigarros fumados sem trégua, desde que a vi pela primeira vez. Não esquecer a piteira, que a deixava ainda mais lânguida. As unhas vermelhas pareciam se prolongar com aquela piteira branca e fina, em que ela fincava o cigarro e soltava longas baforadas azuis. Quando a vi pela primeira vez, fiquei paralisado diante da porta do trailer. Reparei mais no cetim roxo e na piteira que no seu corpo. Esse trecho eu selecionei e também selecionei desse outro conto, que é Três Atos. Em Três Atos você começa assim. Minha vida aconteceu em 3 atos. O primeiro foi a morte do pai. Eu era pequeno à época, mas lembro da mãe chorando. O que vai ser da nossa vida agora, meu filho? Ela dizia acariciando minha cabeça, enquanto eu ficava em silêncio, sentindo seus dedos úmidos. Vou pular para o segundo ato. O segundo ato foi quando eu cheguei em casa com um gato. Lembro do seu grande olho, aparentemente displicente e vago. Os gatos têm esse olhar de desencanto. Mas nunca vi um olho tão atento. Ele era preto e tinha umas poucas pintas brancas espalhadas pelo corpo. Eu o encontrei quando voltava do colégio. Ao vê-lo lambendo uma lata de refrigerante vazia, resolvi levá-lo comigo. Eu selecionei esses trechos, poderia selecionar outros, porque eu vejo que nos seus textos curtos, principalmente nos contos, embora você também faça isso no romance, você tem essa tendência em começar a memória do personagem através de um close,
como se você fosse um cineasta. Dá um recorte mesmo, assim, um close em imagens que vão levar a essa memória. Ou seja, a sua Madeleine, no caso de Proust, é uma Madeleine que o leva a voltar todos os espaços e tempos da memória. No seu caso, é uma imagem, no caso é um gato, é o cetim roxo, é a piteira, e aí ele vai voltando tudo. Né? Marcos Vinícius está dizendo isso, é bem ligiano também. Eu queria que você falasse sobre isso, essa tendência que você tem de selecionar a narrativa, as partes importantes da narrativa, a partir dessas imagens. Isso é uma estratégia? Você monta isso ou vai acontecendo? Eu acho que eu não posso negar que é ligiano. Evidentemente, se eu negar aqui, eu seria muito cínico. Eu acho que o difícil não é negar que é Lígia, que é. O Marcos Vinícius já me entregou, né? E que eu também o entregaria. Agora, eu acho que no meu caso, um dos maiores desafios de escrever ficção durante um tempo foi me desvencilhar da literatura dela. Porque como além da amizade, da leitura, da Lígia ter sido meu objeto de doutorado, pós-doutorado, enfim, eu acho que você acaba ficando perigosamente influenciado com certas literaturas. E eu acho que com todo escritor acontece um pouco isso. Principalmente aqueles, evidentemente, aqueles que você ama, que você adora. Eu acho que você teve um pouco isso com o Caio, mas você também conseguiu se desvencilhar até mais cedo. Como esse é o meu primeiro livro de ficção, eu acho que vem muito isso. Vem muito isso. Em vez de eu tentar me desvencilhar, eu tentei mesmo foi seguir alguns truques perceptíveis e tal. E no caso desses contos, eu até gosto desses contos hoje, não gosto de todos, eu gosto de alguns. Eu acho o conto dificílimo, eu acho o conto uma narrativa extremamente perigosa para o autor, assim, a possibilidade de uma casca de banana, eu acho que é muito maior do que o romance. O romance você pode ter ciclos de quedas, de momentos, né, de epifania, ou mais, menos iluminado, né? O conto, ele é muito mais técnica, eu acho, até mesmo do que emoção. Eu acho que um conto de 5, 6 páginas, 7 páginas, você tem que pegar um trecho pequeno de uma realidade e dar toda uma dimensão humana àquele momento, àquele instante, àquela fotografia. Então, eu acho que no meu caso, eu sempre achei muito confuso esses autores que você tenta brincar muito com o leitor para senão não colocar nenhuma pista onde esse personagem está, o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Então, acho que é uma curiosidade minha que eu tento matar logo no primeiro parágrafo, é colocar um pouco esse fotograma dessa célula, desse momento, para que a partir daí eu possa, sei lá, dar um contexto e voltar. Isso tem nome, né, que é a média res, né, que o Cândido até escreve sobre isso e tal, mas assim, não é fácil. Falando é muito bonito, assim, passando os olhos, é tudo muito legal, né? Agora, escrever, às vezes eu acho que você consegue, e mais do que tudo, Alex, eu acho que é muito arriscado o uso ou o abuso da técnica, é não ficar artificial, é não ficar fake. Porque esse esforço, esse sacrifício, essa dor, isso o leitor não tem que passar isso para o leitor, né? O texto não tem que ser uma pedreira. O texto tem que ser prazeroso, tem que ser sedutor. Nesse processo de sedução, a gente falha? Eu acho que sim, muitas vezes, né? Eu acho que um autor ele vai tentando sempre romanticamente esse trabalho de sedução, né? Nem sempre ele vai conseguir, né? Você falou aí do conto, então você não considera que o conto seja uma preparação para um romance.
Você falou que acha, que, inclusive, que ele é mais difícil, Eu que acho que ele são coisas pode, que completamente ele pode diferentes. trazer cascas de banana. Nós temos toda uma tradição de contistas, né, brasileiros, mas sempre existe essa expectativa de se começar com conto e no segundo, terceiro livro se passar para romance. Acho que é como o poeta com soneto, né? O poeta pode lançar 300 livros de verso livre, mas o leitor de poesia fica esperando aquele soneto que, sei lá, é como se ele comprovasse ali o domínio do gênero. E o Se você romance tem muito pensar, isso. inclusive o romance que a gente, muitas das vezes o romance no Brasil é associado à década de 30, né? Parece que ficou, que foi assim um Sim, momento porque áureo, né? foi um Um boom, ápice. Né? né? O Graciliano, Raquel, Jorge Amado, enfim, toda aquela produção em torno do romance de 30, né? O chamado regionalismo. Você vê ali, não teve muito conto, né, Alice? Mas Sintomática. todos esses autores que você citou têm livros de contos. É verdade. Existem sempre muitas questões assim. Você vai falar com determinadas pessoas, elas falam: eu não gosto de Clarice Lispector, romancista. Por exemplo, João Filho. João Filho não gosta de Clarice Lispector, romancista. Posso dizer isso aqui porque ele já falou isso Não, isso milhares de é vezes. ótimo, que aí vocês vão Ele resolver gosta da, depois em casa. Isso é ótimo ele você gosta falar da de. cronista e da contista. Sim, E os contos de Clarice realmente eu acho que são mais inquietantes do que o romance. Talvez porque no romance, como existe muito fluxo de consciência, a primeira vez que você lê é um impacto, mas depois, nas outras vezes que você vai ler, aquilo não tem tanto impacto, pelo menos para mim, os uma romances eu acho leitora que de são mais Clarice. exercícios de linguagem, porque se você pegar GH, você pegar o Lustre, são romances, eu acho que menos o da na Macabea, né? Menos da Hora da Estrela. Mas tem alguns romances que são tão densos que dificilmente você pode até chamar da estrutura de um romance propriamente dito, né? São exercícios de linguagem o tempo todo, né? Eu acho que ela é mais feliz no conto. Não, eu não diria que são exercícios de linguagem. Eu diria que a preocupação de Clarice Lispector é extremamente filosófica. Sim, Em termos de. É uma busca incessante da palavra. É a palavra que não consegue dizer tudo, mas que você está viva por buscar esse processo de querer que ela diga. Mas me diga os contistas que, além de Lígia, né? Lígia também é uma grande contista. Os contistas que você mais gosta, que te influenciaram e que trazem essa linguagem, como você disse aí, sintética e condensada. teve uma época que eu li muito o Caio. Eu acho o Caio também muito desafiador, porque ele faz algo que é completamente diferente, assim, único. Eu acho que é isso que uma das coisas que a gente persegue é ter uma voz, é a gente ter um estilo, a gente ter um caminho. Eu acho que é muito difícil você ter uma cara, é como você vê um quadro de Picasso, de Salvador Dalí, um filme de Woody Allen, de Almodóvar, você bater os olhos e dizer, olha, isso aqui é Woody Allen, isso aqui é Caio, isso aqui é Picasso. Acho que os grandes conseguem isso, né? Tem um universo. Que eu acho que o grande barato, o grande desafio para um escritor é construir o universo, principalmente da prosa, né? Dos prosadores. A construção desses mundos. Por isso que um autor como o Gabriel Garcia Marques, eu acho assim Também tem um fascinante, livro de né? contos, também tem um livro de contos memorável. A Tem. poetisa Kátia Borges está lembrando aí que hoje é aniversário de Caio Fernando Abreu, se ele Ah, que estivesse vivo, né? coincidência, é verdade. 12 de 12 setembro, de setembro. é Nunca é verdade. coincidência isso. Nunca é, Nunca é né? coincidência. E eu preciso da prosa, eu acho que é por isso que eu leio menos, viu? Ah, que me desculpem os poetas e tal. Mas eu preciso muito da historinha. O Marcelo está perguntando se eu sou romancista.
Você é mais romancista Eu do gostaria, né? que Eu estou escrevendo o segundo, agora sim, contista. eu acho que é isso. Eu acho que o conto é muito mais desafiador. Eu acho que no conto eu escorrego mais, eu caio, eu não consigo ter uma densidade. Outra, o desafio. Eu falei aqui que o desafio para quem escreve é construir mundos. Outro grande desafio que eu acho é você conseguir dar uma densidade aos personagens, razões, propósitos. Porque você pode criar, abriu a porta, fechou a porta, sentou, acendeu um cigarro. Descrição não é o mais difícil para quem escreve, não é mesmo. Você pode fazer todo um roteirinho e tal. Agora, buscar uma densidade, uma complexidade, transformar esses personagens em seres humanos, eu acho que é muito desafiador. E isso no conto, eu acho mais complexo. Agora, isso poderia me instigar, né? Em vez de eu fugir, isso poderia me instigar, né? Mas não você fugir a essa complexidade. Mas eu acho mais difícil. A terceira margem do rio, por exemplo, eu lembro. Porque o conto é isso, né, Alex? É uma situação. Dificilmente você vai conseguir colocar muita coisa num conto, aí ele deixa de ser. E essa situação, ela tem que te prender, né? Ela tem que te captar, né? Ela tem que te sequestrar. Eu acho difícil, eu acho muito complexo. Bem, aí a gente percebe também que você começa do conto, vai para a novela, que é Vai esse, crescendo. vai crescendo, vai aumentando. É, vermelho quase laranja, esse título, não é tão engraçado esse título. Vermelho quase laranja. Eu me lembro que quando eu lancei um livro chamado Urbanos, eu tinha um amigo, não sei se você conhece, ficava João dizendo Filho, eu que também lhe adoro, eu também lhe amo. João Filho está aí. ele João está Filho, reclamando. João Filho está Eu querendo brigar também, comigo, eu Alex. também eu leio muito, ele botou muito em caps lock, prosa, você é preconceituoso com os poetas. Eu já fiz uma declaração de amor aqui, pronto. Ele agora vai sossegar. Vai se acalmar. Sim, como eu estava dizendo, quando eu lancei um livro chamado Urbanos, eu tinha alguns contos assim, tipo vermelhinho, amarelo de casca de fruta. E uma pessoa ficava me dizendo que isso não eram cores, né, que aquilo era muito fechação. Aí a pessoa lança esse livro, né, vermelho quase laranja, Atenção, que vocês faz estão assistindo um ajuste de contas 25 anos dessa depois. edição da P55. Tem algumas pessoas aí na live que também foram lançados por essa mesma coleção da P55, João, né, lá Marcos Vinícius, Kátia. dos Portugais, os rapazes lá da P55. Nessa novela, vamos dizer assim, né, que você deu esse título tão interessante, Mas só antes de você você, entrar, deixa eu só lhe chamar a atenção. Não é à toa, não, não é viagem de escritor, não. O que é vermelho quase laranja? No meu entendimento. Aquela cor do horizonte, se é que tem, do sertão. Eu acho que ele fica entre telha e vermelho. É um pôr do sol do sertão, que o sol é tão forte, ele castiga tanto, enfim, o matagal, que ele chega a ficar quase quase laranja. laranja. Então, na verdade, é isso. É o personagem que está se referindo a esse pôr do sol do sertão, alaranjado e avermelhado. Eu quero ler um trecho também desse segundo livro, terceiro livro, segundo de ficção, né? Sim, Mas é o terceiro livro de Suene. Inclusive, você passou de 2005 até 2011, né? 6 anos, para lançar um segundo livro, um outro livro. Aí aqui eu selecionei essa parte. Uma certa aura protege os belos. Devemos nos aproximar deles com cautela.
Sempre tive essa profunda admiração, misto de surpresa e espanto, ao me deparar com pessoas cuja beleza o tempo não destruiu. Talvez por isso, muitas vezes, procurei por essas fotos de John que restaram. A intenção é sempre a mesma, a devastadora curiosidade de revelá-lo, passados tantos anos, não apenas para saber o que fez da vida, que caminhos percorreu, se casou, descasou, mas para ver o seu rosto de perto, se sua beleza permanece intocada. Não queria borrar essas fotos, desmanchar a tal aura que as reveste. Especialmente uma, eu e ele bêbados e abraçados na nossa última noite. Hoje me pergunto, qual traço físico dele terá se mantido intacto? Qual Dorian Gray? Os olhos, o contorno dos lábios, o queixo? E aí, mais uma vez, você trabalha muito essa questão das imagens chaves, né? Chamando de imagens chaves porque antes da gente saber as coisas, o que aconteceu, as ações, o que foi desencadeado na vida daquele personagem, precisa ter esse elemento chave que vai desencadear. Nesse caso aqui, a beleza de John, né? E eu fiquei pensando como isso pode vir a ser um elemento estratégico para você reconstruir a biografia. Porque na maioria das vezes você lança mão disso com o narrador em primeira pessoa. E esse narrador é como se ele precisasse se cercar desses elementos chaves para que ele pudesse ir montando essa biografia. Eu fiquei pensando nesse tempo agora, né, que nós temos tem até um novo termo para se falar sobre essa mistura entre biográfico e ficcional, que é a autoficção. Nós somos seres também da academia e sabemos que lá você já participou de defesas junto comigo, em que se trabalha esse tema e tal. Então eu queria que você falasse sobre essa mistura intencional entre ficção e verdade. Relação com a autoficção na prosa contemporânea. Tá Antes de mais entrando nada, um alguns ruído aqui. registros, Alex. O título do livro, Depois de Abril, eu devo a Márcio Vinícius, o conto, o livro de contos, e eu não sei exato, não me lembro agora mais o que era, que ia acontecer, ele sempre falava Depois de Abril. E aí eu peguei esse título para mim. E esse desenho, que é esse solzinho, que tem uma serrinha aqui e tal, é dele. Então, antes que ele me processe por direitos autorais, Marcos Vinícius ele vai me dizer assim, queria o que seria de mim, o que seria da sua prosa sem a minha amizade, né? E Mariel está falando de um livro que eu É, desconheço, outro registro também, Mariel deve ter conhecido alguma coisa nesse sentido. Eu algum acho que autor com nome parecido com o seu, né? eu Pode não acho que sim. acontecer. Acontece muito isso. Suênio Campos e Lucena é um nome muito comum, É né? um nome bastante comum. Marielson, o problema dos amigos, eu não vi nenhum roteiro nesse sentido, de você sair matando os amigos para apagar uma certa memória, que não é o caso. Pronto, está É respondido, interessante Marielson. isso aí. Eu acho que isso dá um bom thriller. Ézio, que está em Chicago, nos Estados Unidos, ele pode traduzir e encaminhar isso para Hollywood quando voltar à produção Netflix. Tá me ouvindo? Suênio Campos, Tudo bem? estou te ouvindo. Tudo Deixa eu bem, você me ajustar ouve? aqui. Eu Essa queria tá. ficar bonito, Alex, mas nem tudo é possível, né? Ah, esse é o meu Infelizmente. velho sonho, ficar bonita de repente. É um sonho A tão gente pode antigo. escrever na ficção. Ézio Macedo Ribeiro. Suênio, não me faça rir durante essa live, porque eu tô de aparelho e Ah, que dói. legal! Versão teen. Não, não é legal. É uma versão bem Versão adolescente. teen.
Eu quero registrar a O seu som presença tá do dando um imortal ecozinho aí. da Academia Baiana de Letras, Marcos Vinícius Rodrigues. Isso eu vou registrar. Então, Lola também entrou aí, Ézio. Nossos queridos, amados amigos que foram Pois chantageados é. e foram É, mas o cobrados. que seria do mundo sem a amizade, né? Lola, amado Marcos Vinícius, amado Ezio e Marielson Marielson, Carvalho, que João fala que Filho. João Filho, por quem é João João Filho? Filho também entrou. Poeta, o único poeta que eu conheço que tem 3.000 seguidores. Então, É, realmente, exatamente. temos Bem, Suênio, imortal. A gente vai ter que subir muito o nível dessa conversa, porque temos pessoas imortais da academia. Mas você está muito chique, Alex, muito branca, eu, muito clara. a cor a gente não pode mudar, né? A não ser com maquiagem. Suênio Campos de Lucena, primeiro e único. E a Temos gente está pauta, fazendo, né? Temos pauta. A temos gente tem uma uma pauta pauta. imensa. Temos uma pauta imensa. Eu vou conduzir essa live, esse papo a dois, apresentando e fazendo algumas questões para Suênio Vladimir. responder. Vladimir Vladimir Saldanha, Saldanha, nosso pessoas poeta. ilustres nessa live, né? Nós, gente da melhor qualidade, como dizia uma certa Gente da melhor escritora. qualidade. Então, Suênio, eu vou começar a lhe apresentar, embora eu acho que quem está aí com a gente, nos acompanhando, já lhe conheça. Mas só Mas tem como gente, é. só tem gente conhecida, menino. Ainda bem, né? Mas como essa live vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Cleilton aí, grande Cleilton, tem um tempão que eu não vejo. Um grande Minha prima abraço. Elisete, Zeta maravilhosa, atendeu a minha chantagem. Obrigado, Zetinha. Bem, então vou começar apresentando o Suênio. Suênio Campos de Lucena é escritor, ficcionista, jornalista, professor de comunicação da UNEB, nascido no sertão paraibano, né, Suênio, em Patos. Em Ele Patos. veio para Salvador, adotou a Bahia, mais ou menos nos anos 90, que foi quando nós nos conhecemos. E até hoje, Suênio decidiu, ele é um baiano paraibano, vamos dizer assim. Suênio já lançou 4 livros, né? O primeiro foi um livro de entrevistas chamado 21 Escritores Brasileiros, em 2001, pela editora Escrituras, não é isso? Correto. Depois ele lançou Depois de Abril, que é um livro de contos. Yara, Vermelho Quase Laranja, que é uma novela da P55, naquela coleção Cartas Baianas, da qual eu também faço parte. qual é o título do E seu, Alex? o Nas meu capas. é Um Sol que a Chuva Apagou, e também é uma novela. E Histórias de Júlia, que é de 2018, um best-seller baiano, um lançamento com pessoas Marcela, saindo pela janela, gente que não acabava mais, tanto no lançamento que não aconteceu, quanto no lançamento que aconteceu. eu já ia dizer, depois Isso, do não lançamento, né, foi, todo mundo ficou o lançamento. penalizado, muito penalizado com o autor. Ó, Yara, obrigado por ter vindo, viu? Beijo. Yara, grande beijo. Yara, Carmen, minha E linda. você também organizou, durante aquele estranho chá, de Lígia Fagundes Telles, que faz parte de uma das suas obsessões, acho que é a maior, né? E nós nos conhecemos justamente por esse seu lado de organizador. Nós Cristiano organizávamos também entrou, que eu conheço. Até Humberto, não tô Humberto, acreditando, gente, Humberto entrou. Obrigado, Humberto. E Kátia Borges também, viu, que é poeta. Nos prestigiando, porque poeta é uma casta à parte. Esse povo não com quer saber de certeza. prosador, não, Alex. E aí, Kátia Borges. Obrigado, Kátia. Eles falam o Uma contrário da língua gente, própria. É um que o dialeto, mercado é uma... que só quer saber da gente, não quer saber deles. João Todos Filho têm entrou essas. também.
João Filho entrou mais como marido do que poeta, porque geralmente Ele, poeta não quer saber. Mas João Filho é prosador também, né? ele está lhe chamando de ligiano aí. Lígia, eu botei como elogio. Deixa de preconceito com os poetas, ele falou aí. Tá vendo aí? Não sei como Marcos Vinícius não falou nenhuma baixaria. Então, Suene, a gente se conheceu realmente em 93, 94. Eu era uma graduanda em letras Mas da jovem, UFBA. éramos Você já jovens. era mestrando na Para isso, Alex Facom me chamando de velho. e você também já trabalhava no à tarde. Eu me lembro que a gente se conheceu justamente porque você estava fazendo uma matéria sobre novos escritores na Bahia. E em seguida nós formamos esse grupo, que era um grupo de pessoas insuportáveis, que se reunia todo sábado para falar de literatura, literatura e literatura, que era o grupo Labirintos Literários. Esse grupo que fez alguns eventos aqui em Salvador, o mais importante dele foi trazer a escritora Lígia Fagundes Telles para cá. Foi o ponto alto. Foi E o ponto alto. Tanto que depois foi o desse marco. evento, o grupo Acabou. acabou. Parece que não tinha. É como se alguém do rock tivesse trazido, sei lá, os Rolling Stones. Acabou. Depois que a Lígia veio para Salvador, aí não teve. Parece que o grupo se implodiu. Ou todo grupo tem seu tempo, né, Alex? Até os de rock, mas Sim, e cada um empedernido. foi cuidar dos seus projetos, né? Você, por exemplo, se dedicou ao projeto de entrevistas, que eu queria que você começasse falando desse livro aqui, o 21 Escritores Brasileiros, que inclusive está fazendo aniversário, né? Vai haver uma É uma edição. nova edição. Fale um Olha, pouco dessa sua eu estava pensando paixão sobre pela esse livro literatura. eu sempre falo essa história que eu passava as tardes na UFPB e fica parecendo que é uma coisa meio romantizada e tal, mas é verdade, né? Eu fazia jornalismo na UFPB e é aquele período que a gente fica sem ter muito o que fazer como estudante. Minha família morava boa parte dela no sertão, então era Aqui o livro. um jovem perdido, Essa é a primeira desorientado. edição. É, é. E aí teve algumas reimpressões, para minha alegria, foi adotado pela prefeitura de algumas capitais, vendeu bem. Esse livro, sim, até hoje vende bem, tem uma procura, né, tem um interesse grande, evidentemente, pelo que esses autores pensam. E eu acho que foi isso que me levou a eles. E eu, particularmente, eu estava pensando desse dia que eu gosto muito do gênero entrevista. Eu acho o gênero entrevista dentro do jornalista, se é que a gente pode chamar de gênero, mas os jornalistas chamam, né? É muito interessante, porque você pode arrancar muita coisa. E no Brasil, a gente tem, assim, algumas, salvo algumas exceções, uma Gabi, o Jô, né, que foi durante muito tempo, Bial, que está no lugar dele e tal. Eu não diria uma tradição, mas você tem umas entrevistas que são mais light, muita troca de afagos. Então, geralmente, claro, você não vai entrevistar seu inimigo, porque muito provavelmente ele não vai lhe receber. Mas você não tem muita provocação, como você tem nos talk shows americanos e tal. E eu, naquela época, eu queria, antes de mais nada, conhecer boa parte desses escritores e provocá-los. Eu acho que eu sou bom na provocação. E tanto que eu gostaria, um dia, já falando do futuro, de retomar esse gênero, sabe? De fazer alguma coisa, porque eu acho que é um exercício de diálogo, de provocação, de conversa, muito enriquecedora. Eu acho que todos os outros nos dão isso, o conto, a crônica, mas a entrevista é muito interessante, principalmente se você tem uma pauta, se você tem um direcionamento, se você faz o serviço de casa, né? Enfim, se você conhece um pouco da obra daquele autor. Eu penso em voltar a fazer isso, mas eu acho que talvez em vídeo, porque eu acho que o suporte livro, em relação às entrevistas, envelhece rápido. Então, muita coisa que você pergunta, muita coisa que era uma questão na época, não era mais, não, ou não fica mais. Eu acho que envelhece com uma certa rapidez, uma certa celeridade.
Mas foi uma aventura imensa, foi um jovem de 20 e poucos anos, eu olho isso para trás hoje e vejo que foi uma coisa assim que, meu Deus, aquela criatura pelas capitais e eu consegui o contato dessas pessoas, evidentemente, era e sou um ilustre desconhecido, e saía e era muito bem recebido. Eu consegui furar vários esquemas de editoras, assessores, e aí estava eu entrevistando o Gilberto Braga, o Paulo Coelho, o Jorge Amado, o João Cabral. Como é que foi a seleção desses escritores? Eu acho Como que é que você primeiro foi os decidiu? que eu, para ser bem objetivo, acho que foi os que eu consegui, porque eu estou falando dos que eu consegui, evidentemente que teve as portas na cara, a gente nunca conta muito, né, Alex? Até em termos de namoro, quando a gente é rejeitado, não vai ter nem como contar, né? Que você foi rejeitado, então não tem muito como você botar Conte, na sua lista conte quem lhe rejeitou nos 21 escritores. os nãos, né? Os, Os os, nãos que eu, os que não entraram. Que os agora nãos. o livro realmente ficou bem sucedido e aí você pode abusar, né? Não, teve algumas figuras aí para ser bem educado que eu não consegui por uma questão de agenda. Por exemplo, o João Baldo, que é uma figura que eu teria gostado, porque eu lia e me divertia muito com os livros dele. Eu não consegui uma agenda Seria do uma João ótima Baldo. entrevista. Então eu acho que essas entrevistas elas foram muito frutos. O livro só sai em 2001, mas ele acontece em 98 e 99, né, quando eu tenho 30 anos. E só vai sair mesmo, tá, em 2001. Mas eu acho que é fruto desse tempo, é fruto desse jovem que passou suas tardes nas bibliotecas e nos sebos de João Pessoa, na Paraíba. Quando eu chego aqui, assim que eu terminei a graduação, eu me inscrevi no mestrado da Facom, ainda fazendo jornalismo. Então eu cheguei aqui ainda terminando o jornalismo. Naquela época você podia. Tanto que eu comecei meu mestrado muito novo. Eu cheguei aqui muito cedo, acho que foi com 22 anos. Então eu já cheguei aqui com esse intuito. Mas até você se lançar na estrada, pronto, uma figura que você deve se lembrar, que você me ajudou, você elaborou as questões, tal, foi o Caio, que eu teria, evidentemente, entrevistado. Acho que você deve lembrar que você fez Lembra? algumas questões numa máquina datilográfica, Sim. quando a gente se conheceu, era o tempo da máquina datilográfica, e foi uma das figuras que eu teria Ele adorado, já mas estava com AIDS, né? o Caio Ele já estava faleceu em com que ano? AIDS. 96. Pois é, não deu tempo. Mas eu cheguei, então demorou muito a gestação, não foi só uma viagem. Foram 8 capitais, mas foram várias viagens. Eu sempre falo que foi uma viagem só, mas não, foram, na verdade, foram diversas. E esse livro muitas alegrias, porque tem muita, até hoje tem gente que lê e diz que eu tive coragem, porque tem umas boas provocações, principalmente com Paulo Coelho, que era aquele jovem que achava que a literatura estava sendo engolida no Brasil pelo misticismo, sei lá, pela autoajuda do Paulo Coelho, e hoje eu acho que Paulo Coelho nem me incomoda tanto, nem é algo tão problemático assim, evidentemente tem a Lígia, a Raquel. Então tem figuras que eu me lembro muito desses encontros, porque grande parte já morreu, né? Então às vezes me dá um ataque de nostalgia, as pessoas dizem, quem você entrevista João Cabral morre. também, né? Nossa, João já o Cabral tamanho do também. apartamento com piso de mármore na Praia do Flamengo. Então tem coisas assim que vêm à sua memória, e essas coisas a gente não esquece, né, Alex? Esses encontros, né? Não tem como a gente esquecer, né? O Ézio É, tem um livro, só para registrar, o Ézio tem um livro que ele está reunindo e que ele deve, eu estou incentivando, além disso, fazer outros projetos também, junto à área de literatura. Eu estou incentivando o Ézio porque eu acho que em entrevistas as pessoas têm muita curiosidade. Eu acho que a gente quer muito saber. Você lê um romance, um conto, mas você quer mais.
Ou pelo menos eu sempre fui esse tipo de leitor. Você quer saber mais do teu autor, do que ele pensa, da ideologia, da biografia, da família. E a entrevista tem um pouco essa ambição, né? De desencavar isso, né? Mas então, mudando da entrevista já para a sua própria produção, claro que nessa época você já deveria ter, como eu também na época já tinha, produção própria, né? E Pretensões literárias. talvez toda a nossa inquietação de grupos de estudos, de eventos, desses projetos Sim. como o 21 Escritores, já fosse uma ebulição dessa produção própria, né? Que E eu viria, quero né? então que veio, Que que veio veio. logo depois. Então eu quero passar do livro de entrevistas para o seu segundo livro, que é o Depois de Abril, esse livro de contos, também pela Escrituras, né? E eu quero começar lendo um trecho que eu selecionei aqui para te fazer uma pergunta. O trecho é o seguinte: agora que tudo acabou, restaram implacáveis o cetim roxo e as unhas postiças vermelhas. Na Mateus. confusão, na confusão, a unha maior, a do polegar, quebrou, deixando visível a carne enegrecida pelo cigarro. Tantos cigarros fumados sem trégua, desde que a vi pela primeira vez. Não esquecer a piteira, que a deixava ainda mais lânguida. As unhas vermelhas pareciam se prolongar com aquela piteira branca e fina, em que ela fincava o cigarro e soltava longas baforadas azuis. Quando a vi pela primeira vez, fiquei paralisado diante da porta do trailer. Reparei mais no cetim roxo e na piteira que no seu corpo. Esse trecho eu selecionei e também selecionei desse outro conto, que é Três Atos. Em Três Atos você começa assim: minha vida aconteceu em 3 atos. O primeiro foi a morte do pai. Eu era pequeno à época, mas lembro da mãe chorando. O que vai ser da nossa vida agora, meu filho? Ela dizia acariciando minha cabeça, enquanto eu ficava em silêncio, sentindo seus dedos úmidos. Vou pular para o segundo ato. O segundo ato foi quando eu cheguei em casa com um gato. Lembro do seu grande olho, aparentemente displicente e vago. Os gatos têm esse olhar de desencanto. Mas nunca vi um olho tão atento. Ele era preto e tinha umas poucas pintas brancas espalhadas pelo corpo. Eu o encontrei quando voltava do colégio. Ao vê-lo lambendo uma lata de refrigerante vazia, resolvi levá-lo comigo. Eu selecionei esses trechos, poderia selecionar outros, porque eu vejo que nos seus textos curtos, principalmente nos contos, embora você também faça isso no romance, você tem essa tendência em começar a memória do personagem através de um close, como se você fosse um cineasta. Dá um recorte mesmo, assim, um close em imagens que vão levar a essa memória. Ou seja, a sua Madeleine, no caso de Proust, é uma Madeleine que o leva a voltar todos os espaços e tempos da memória. No seu caso, é uma imagem, no caso é um gato, é o cetim roxo, é a piteira, e aí ele vai voltando tudo, né? Marcos Vinícius está dizendo isso, é bem ligiano também. Eu queria que você falasse sobre isso, essa tendência que você tem de selecionar a narrativa, as partes importantes da narrativa, a partir dessas imagens. Isso é uma estratégia? Você monta isso ou vai acontecendo? Eu acho que eu não posso negar que é ligiano. Evidentemente, se eu negar aqui, eu seria muito cínico. Eu acho que o difícil não é negar que é Lígia, que é. Marcos Vinícius já me entregou, né? E que eu também o entregaria. Agora, eu acho que no meu caso, um dos maiores desafios de escrever ficção durante um tempo foi me desvencilhar da literatura dela.
Porque como além da amizade, da leitura, da Lígia ter sido meu objeto de doutorado, pós-doutorado, enfim, eu acho que você acaba ficando perigosamente influenciado com certas literaturas. E eu acho que com todo escritor acontece um pouco isso. Principalmente aqueles, evidentemente, aqueles que você ama, que você adora. Eu acho que você teve um pouco isso com o Caio, mas você também conseguiu se desvencilhar até mais cedo. Como esse é o meu primeiro livro de ficção, eu acho que vem muito isso. Vem muito isso. Em vez de eu tentar me desvencilhar, eu tentei mesmo foi seguir alguns truques perceptíveis e tal. E no caso desses contos, eu até gosto desses contos hoje, não gosto de todos, eu gosto de alguns. Eu acho o conto dificílimo, eu acho o conto uma narrativa extremamente perigosa para o autor, assim, a possibilidade de uma casca de banana, eu acho que é muito maior do que o romance. O romance você pode ter ciclos de quedas, de momentos, né, de epifania, ou mais, menos iluminado, né? O conto, ele é muito, muito mais técnica, eu acho, até mesmo do que emoção. Eu acho que um conto de 5, 6 páginas, 7 páginas, você tem que pegar um trecho pequeno de uma realidade e dar toda uma dimensão humana àquele momento, àquele instante, aquela fotografia. Então, eu acho que no meu caso, eu sempre achei muito confuso esses autores que você tenta brincar muito com o leitor para senão não colocar nenhuma pista onde esse personagem está, o que ele está fazendo, o que ele está pensando. Então, eu acho que é uma curiosidade minha que eu tento matar logo no primeiro parágrafo, é colocar um pouco esse fotograma dessa célula, desse momento, para que a partir daí eu possa, sei lá, dar um contexto e voltar. Isso tem nome, né, que é a média res, né, que o Cândido até escreve sobre isso e tal, mas assim, não é fácil. Falando é muito bonito, assim, passando os olhos, é tudo muito legal, né? Agora, escrever, às vezes eu acho que você consegue, e mais do que tudo, Alex, eu acho que é muito arriscado o uso ou o abuso da técnica, é não ficar artificial, é não ficar fake. Porque esse esforço, esse sacrifício, essa dor, isso o leitor não tem que passar isso para o leitor, né? O texto não tem que ser uma pedreira. O texto tem que ser prazeroso, tem que ser sedutor. Nesse processo de sedução, a gente falha? Eu acho que sim, muitas vezes, né? Eu acho que um autor ele vai tentando sempre romanticamente esse trabalho de sedução, né? Nem sempre ele vai conseguir, né? Você falou aí do conto, então você não considera que o conto seja uma preparação para um romance. Você falou que acha que, inclusive, que ele é mais difícil, Eu que acho que ele são coisas pode, que completamente ele pode diferentes. trazer cascas de banana. Nós temos toda uma tradição de contistas, né, brasileiros, mas sempre existe essa expectativa de se começar com conto e no segundo, terceiro livro se passar para romance. Acho que é como o poeta com soneto, né? O poeta pode lançar 300 livros de verso livre, mas o leitor de poesia fica esperando aquele soneto que, sei lá, é como se ele comprovasse ali o domínio do gênero. E E o se você romance tem muito pensar, isso. inclusive o romance que a gente, muitas das vezes o romance no Brasil é associado à década de 30, né? Parece que foi assim um Sim, momento porque áureo, né? foi um Um boom, ápice. Né? né? O Graciliano, Raquel, Jorge Amado, enfim, toda aquela produção em torno do romance de 30, né? O chamado regionalismo. Você vê ali, não teve muito conto, né, Alice? É sintomática. Mas todos esses autores que você citou têm livros de contos. É verdade. Existem sempre muitas
questões assim, você vai falar com determinadas pessoas, elas falam, eu não gosto de Clarice Lispector romancista. Por exemplo, João Filho. João Filho não gosta de Clarice Lispector romancista. Posso dizer isso aqui porque ele já falou isso Não, milhares isso de é vezes. ótimo, que aí vocês vão Ele resolver gosta da, depois em casa. Isso é ótimo ele você gosta falar da de... cronista e da contista. Sim, E os contos de Clarice realmente eu acho que são mais inquietantes do que o romance. Talvez porque no romance, como existe muito fluxo de consciência, a primeira vez que você lê é um impacto, mas depois, nas outras vezes que você vai ler, aquilo não tem tanto impacto, pelo menos para mim, os como romances eu acho leitora que de são mais Clarice. exercícios de linguagem, porque se você pegar GH, você pegar o Lustre, são romances, eu acho que menos o da Macabea, né? Menos da Hora da Estrela. Mas tem alguns romances que são tão densos que dificilmente você pode até chamar da estrutura de um romance propriamente dito, né? São exercícios de linguagem o tempo todo, né? Eu também, eu acho que ela é mais feliz no conto. Não, eu não diria que são exercícios de linguagem. Eu diria que a preocupação de Clarice Lispector é extremamente filosófica. Sim, Em termos de. É uma busca incessante da palavra. É a palavra que não consegue dizer tudo, mas que você está viva por buscar esse processo de querer que ela diga. Mas me diga os contistas que, além de Lígia, né? Lígia também é uma grande contista. Os contistas que você mais gosta, que te influenciaram e que trazem essa linguagem, como você disse aí, sintética e condensada. teve uma época que eu li muito o Caio. Eu acho o Caio também muito desafiador, porque ele faz algo que é completamente diferente, assim, único. Eu acho que é isso que a gente, uma das coisas que a gente persegue é ter uma voz, é a gente ter um estilo, a gente ter um caminho. Eu acho que é muito difícil você ter uma cara, é como você vê um quadro de Picasso, de Salvador Dalí, um filme de Woody Allen, de Almodóvar, você bater os olhos e dizer, olha, isso aqui é Woody Allen, isso aqui é Caio, isso aqui é Picasso. Acho que os grandes conseguem isso, né? Tem um universo. Que eu acho que o grande barato, o grande desafio para um escritor é construir o universo, principalmente da prosa, né? Dos prosadores. A construção desses mundos. Por isso que um autor como o Gabriel Garcia Marques, eu acho assim Também tem um fascinante, livro de né? contos. Também tem um livro de contos memorável. Tem, A tem. poetisa Kátia Borges está lembrando aí que hoje é aniversário de Caio Fernando Abreu. Se ele Ah, que estivesse vivo, né? coincidência, é verdade. 12 de 12 setembro, de setembro. é Nunca é verdade. coincidência isso. Nunca é, Nunca é né? coincidência. E eu preciso da prosa, eu acho que é por isso que eu leio menos, viu? Ah, que me desculpem os poetas e tal. Mas eu preciso muito da historinha. O Marcelo está perguntando se eu sou romancista. Você é mais romancista Eu do gostaria, né? que Eu estou escrevendo o segundo, agora sim, contista. eu acho que é isso. Eu acho que o conto é muito mais desafiador. Eu acho que no conto eu escorrego mais, eu caio, eu não consigo ter uma densidade. Outra, o desafio, eu falei aqui que o desafio para quem escreve é construir mundos. Outro grande desafio que eu acho é você conseguir dar uma densidade aos personagens, razões, propósitos, porque você pode criar, abriu a porta, fechou a porta, sentou, acendeu um cigarro. Descrição não é o mais difícil para quem escreve, não é mesmo. Você pode fazer todo um roteirinho e tal. Agora, buscar uma densidade, uma complexidade, transformar esses personagens em seres humanos, eu acho que é muito desafiador. E isso no conto, eu acho mais complexo. Agora, isso poderia me instigar, né? Em vez de eu fugir, isso poderia me instigar, né? Mas não você fugir a essa complexidade. Mas eu acho mais difícil. A terceira margem do rio, por exemplo, eu lembro. Porque o conto é isso, né, Alex? É uma situação.
dificilmente você vai conseguir colocar muita coisa num conto, aí ele deixa de ser. E essa situação, ela tem que te prender, né? Ela tem que te captar, né? Ela tem que te sequestrar. Eu acho difícil, eu acho muito complexo. Bem, aí a gente percebe também que você começa do conto, vai para a novela, que é Vai esse, crescendo. vai crescendo, vai aumentando. É, vermelho quase laranja, esse título não é tão engraçado esse título. Vermelho quase laranja. Eu me lembro que quando eu lancei um livro chamado Urbanos, eu tinha um amigo, não sei se você conhece, ficava João dizendo Filho, eu que também lhe adoro, eu também lhe amo. João Filho está aí. ele João está Filho, reclamando. João Filho está Eu querendo brigar também, comigo, eu Alex. também eu leio muito, ele botou muito em caps lock, prosa, você é preconceituoso com os poetas. Eu já fiz uma declaração de amor aqui, pronto. Ele agora vai sossegar. Vai se acalmar. Sim, como eu estava dizendo, quando eu lancei um livro chamado Urbanos, eu tinha alguns contos assim, tipo vermelhinho, amarelo de casca de fruta. E uma pessoa ficava me dizendo que isso não eram cores, né, que aquilo era muito fechação. Aí a pessoa lança esse livro, né, vermelho quase laranja, Atenção, que vocês faz estão assistindo um ajuste de contas 25 anos dessa depois. edição da P55. Tem algumas pessoas aí na live que também foram lançados por essa mesma coleção da P55, João, né, lá Marcos Vinícius, Kátia. dos Portugais, os rapazes lá da P55. Nessa novela, vamos dizer assim, né, que você deu esse título tão interessante, Mas antes de você você, entrar, deixa eu só te chamar a atenção. Não é à toa, não, não é viagem de escritor, não. O que é vermelho, quase laranja? No meu entendimento, aquela cor do horizonte, se é que tem, do sertão. Eu acho que ele fica entre telha e vermelho. É um pôr do sol do sertão, que o sol é tão forte, ele castiga tanto, enfim, o matagal, que ele chega a ficar quase quase laranja. laranja. Então, na verdade, é isso. É o personagem que está se referindo a esse pôr do sol do sertão, alaranjado e avermelhado. Eu quero ler um trecho também desse segundo livro, terceiro livro, segundo de ficção, né? Sim, Mas é o terceiro livro de Suene. Inclusive, você passou de 2005 até 2011, né? 6 anos, para lançar um segundo livro, um outro livro. Aí aqui eu selecionei essa parte. Uma certa aura protege os belos. Devemos nos aproximar deles com cautela. Sempre tive essa profunda admiração, misto de surpresa e espanto, ao me deparar com pessoas cuja beleza o tempo não destruiu. Talvez por isso, muitas vezes, procurei por essas fotos de John que restaram. A intenção é sempre a mesma, a devastadora curiosidade de revelá-lo, passados tantos anos, não apenas para saber o que fez da vida, que caminhos percorreu, se casou, descasou, mas para ver o seu rosto de perto, se sua beleza permanece intocada. Não queria borrar essas fotos, desmanchar a tal aura que as reveste. Especialmente uma, eu e ele bêbados e abraçados na nossa última noite. Hoje me pergunto, qual traço físico dele terá se mantido intacto? Qual Dorian Gray? Os olhos, o contorno dos lábios, o queixo? E aí, mais uma vez, você trabalha muito essa questão das imagens chaves, né? Chamando de imagens chaves porque antes da gente saber as coisas, o que aconteceu, as ações, o que foi desencadeado
na vida daquele personagem, precisa ter esse elemento chave que vai desencandear. Nesse caso aqui, a beleza de John, né? E eu fiquei pensando como isso pode vir a ser um elemento estratégico para você reconstruir a biografia. Porque na maioria das vezes você lança mão disso com o narrador em primeira pessoa. E esse narrador é como se ele precisasse se cercar desses elementos chaves para que ele pudesse ir montando essa biografia. Eu fiquei pensando nesse tempo agora, né, que nós temos tem até um novo termo para se falar sobre essa mistura entre biográfico e ficcional, que é a autoficção. Nós somos seres também da academia e sabemos que lá você já participou de defesas junto comigo, em que se trabalha esse tema e tal. Então eu queria que você falasse sobre essa mistura intencional entre ficção e verdade. Relação com a autoficção na prosa contemporânea. Tá Antes de mais nada, alguns registros, Alex. O título do livro, Depois de Abril, eu devo a Márcio Vinícius, o livro de contos, que eu não sei exato, não me lembro agora mais o que era, que ia acontecer. Ele sempre falava Depois de Abril. E aí eu peguei esse título para mim. E esse desenho, que é esse solzinho, que tem uma serrinha aqui e tal, é dele. Então, antes que ele me processe por direitos autorais, Marcos Vinícius, ele vai me dizer assim, o que seria de mim, o que seria da sua prosa sem a minha amizade, né? E Mariel está falando de um livro que eu desconheço, outro registro também. Mariel deve ter conhecido alguma coisa nesse sentido. Algum autor com nome parecido com o seu, né? Eu pode não acontecer. Acontece muito isso. Suênio Campos e Lucena é um nome muito comum, né? É um nome bastante comum. Mariel, o problema dos amigos, eu não vi nenhum roteiro nesse sentido, de você sair matando os amigos para apagar uma certa memória, que não é o caso. Pronto, está respondido. É interessante isso aí. Eu acho que isso dá um bom thriller. Écio, que está em Chicago, nos Estados Unidos, ele pode traduzir e encaminhar isso para Hollywood quando voltar a produção Netflix, para que isso faça uma série, matar pessoas que a gente quer que apague determinados passados. Para que ela não nos entregue. Para que elas não venham à tona. Casos, amores, coisas que mancham sua biografia, né, Alice? Quem não? Quem nunca, né? Olha, eu acho que esse trecho que você citou tem a ver, evidentemente que eu acho que todo autor acaba falando um pouco de si, né? Como você falou desse processo do que é verdade. E sempre me atraiu muito essa história desse limite entre o que é verdade e o que é ficção, ainda mais no momento que a gente está aí o tempo todo com essa história das fake news, né, dos limites tênues. O Gore Vidal, que é um autor que eu gosto muito, tem um título que eu adoro, que morro de inveja, que é De Fato e de Ficção, que é um livro de ensaios dele, muito provocadores e tal. E nesse período, eu acho que eu tinha um problema de autoestima muito grande. Não sei se eu melhorei, eu faço um esforço para ter melhorado, mas eu me achava muito magro e mais feio do que sou hoje. Então, acho que essa história do belo, isso me fala muito. O Humberto Eco sempre diz isso, que o artista inveja, o que desenha, que pinta, que compõe, que escreve, ele persegue isso. Então, a estampa, o porte físico, o biotipo dele, não interessa. Se ele consegue atingir o belo, ele está em contato com o divino. E acho que é mais um também dos desafios que a gente persegue. Uma boa frase, um bom parágrafo, você se sente realizado. E quando o conto é todo bom, aí então é a glória celestial, né? E eu acho que tinha isso. Eu me sentia muito, muito feinho e tal.
E o John seria uma figura muito bela, muito provocadora, muito bonito, de cor, e que se confunde esse belo com o desejo. Eu acho que tem isso, né? Eu acho que quando essa novela diz respeito de uma adolescente que está se descobrindo, né? E esse John, ele acaba conseguindo ter algo com esse John, mesmo não sendo, né? Ele não sendo, não se achando bonito e tal, ele se passa no sertão. Acho que fala um pouco de mim, mas eu não conhecia esse John tão maravilhoso quanto eu gostaria. Em relação à descrição, à estratégia, eu acho que tem engraçado que você falando isso das imagens, aí eu acho que é o cinema que nos deu. Eu também percebo muito isso na sua literatura. Eu acho que os que é algo talvez mais da nossa geração. Eu já vou botar você na minha geração, desculpe, viu, Alice? Apesar de eu ser um pouco mais velho, tem gente aqui também mais velha, então não é o caso da gente incomodar com isso, né? Citando datas Mas e uma tudo. geração se forma de 10 em 10 anos. Né? Pois é, tá vendo? Marcelino tá Quem tá aí. aí na faixa quem está na nossa faixa é da mesma geração. Marcos Vinícius está aí, Iésio e tal, mas estamos todos tão bem, né? Eu prefiro a gente 1000 vezes hoje do que há 20 anos, 30 anos e tal. Esse personagem, ele passa por uma situação muito traumática e essa novela tem a ver com o conto do livro anterior que você leu. Se chama Tardes de Ócio e Desejo. Na verdade, aí é uma forma de você alongar. Eu acabei de dizer, não, não tem nada a ver, conto, mas tem. Eu acabei alongando, porque eu acho que tem algumas histórias e tem alguns personagens que insistem. Eu acho que você já deve ter acontecido isso com você. De um personagem voltar, mesmo de forma camuflada, ou de um personagem ser mais recorrente na sua ficção. É como se você tivesse escrito um conto com ele e ele não tivesse se esgotado. E quando você olha no romance, ele está ali camuflado. Eu acho que acontece isso, que é um conto que eu fiz depois de abril e ele volta mais longo, com mais detalhe, com mais trajetória nessa novela. Que eu gosto, eu acho uma novela tão bonitinha, tão bem tocante. E outra coisa que me interessa também, eu percebo que é escrever sobre jovens, sobre adolescentes. Por isso que esse romance que eu vou escrever, que eu estou escrevendo, é sobre uma pessoa de mais idade. Eu acho que é também um desafio. Eu devo ter algum problema na minha fase de transição, porque se isso é recorrente, né? Talvez fosse o caso de procurar minha amiga Marisa Protásio. Não, Porque mas tem muitos personagens. se você já está escrevendo, você já está Estou me resolvendo. libertando, né? Você É, acha que a gente resolve tudo, Alex? Escrevendo a gente consegue. resolve algumas coisas e cria outras, né? E criou. Cria novas. Cria novos problemas. Os No História de fantasmas Júlia, em novatos, História né? de Júlia, então, você escreveu sobre um adolescente, né? A protagonista é Pois é, isso que eu Júlia, estou dizendo. uma menina que se mete em tudo. Eu nunca vi uma criatura com o dom de estar em todos os lugares, Ao tudo que é mesmo tempo. confusão que acontece na cidade, ela está. Eu Denison, que tive, bem-vindo. Denison entrou. eu tive o prazer na época de ler o original, né? E escrever as orelhas. João Filho está perguntando quando você relê, não dá vontade de reescrever seus livros. Dá vontade de começar tudo de novo. Mas aí a gente não tem mais nem idade para isso, né, João Filho? Não dá mais tempo. Mas é evidente que dá vontade de mexer em muitos parágrafos. Eu também selecionei alguns trechos aqui de histórias de Júlia para ler, né? Que é essa protagonista adolescente e que é muito. Denison está nos cumprimentando. Oi, querido, Boa seja noite, bem-vindo. obrigada pela Obrigado, Denison. presença. Então, Júlia, ela é atravessada pela literatura, na verdade, faz parte da formação, porque o avô a estimula desde cedo a ler livros. E ela tem
isso que eu coloquei na orelha, que eu achei muito interessante, ela tem uma produtividade em relação às leituras dela, a ponto de querer que as pessoas que ela conhece com problemas resolvam seus problemas a partir de livros. Então, a menina que é abusada pelo pai, ela vai dar e que é negra, né? Ela vai dar a cor púrpura. O outro ela vai dar Tieta do Agreste, porque foi expulsa da cidade da mesma forma que o rapaz foi expulso pela família. Então, ela tenta, é uma personagem que quer resolver o mundo através da literatura. Então, a literatura para ela não pode ficar como fica para o avô, apenas aquele lado cultista de uma pessoa que lê muito, que tem uma biblioteca imensa, mas que não pratica nada daquilo que ele lê. Inclusive, a gente vê numa passagem que você faz, em que ele, né, fala de Oscar Wilde, mas ele não Oh, teve essa compreensão com o filho e o sobrinho dele. Então, eu sim. selecionei aqui essa parte. Ruth, querida. Obrigado, Ruth, nossa alemã maravilhosa. Está aí, do ICBA. Júlia é muito especial, com uma energia fantástica. Então, lendo aqui um pedacinho de Júlia. Pensei que você estivesse lendo escondido. Mandei Sebastião procurar nas minhas estantes altas, mas ele não achou. É do português José Cardoso Pires. Isso é o avô falando. Sim, Nesse livro, há um episódio que me faz lembrar a tragédia dos seus pais. Uma mulher sonha em banhar-se nua numa noite de lua cheia. Só que o final é trágico. Se Tião encontrar, eu lhe empresto, para você se conscientizar de vez sobre os perigos do rio. A água é traiçoeira, filha. Aí ela responde: banhar-se nua no rio em noite de lua cheia. Eu nunca tinha pensado assim, mas deve ser uma ótima sensação de liberdade. Vou. Não entendo por que os meninos podem se banhar nus e as meninas não. Aí ele responde: o rio é perigoso. Muita gente morreu afogada ali. Veja os seus pais. E essas ideias não são suas, mas de uma personagem, Maria das Mercês. Mas eu posso tornar esse sonho para mim, vô. Eu posso tomar esse sonho para mim, vô. Se eu conseguir realizar, ele passa a ser meu, entende? Ninguém precisa saber que peguei emprestado de um livro. Aí ele diz: você está na idade de ler coisas mais suaves, mais leves, mais suaves. Eu selecionei essas partes para marcar bem a presença viva da literatura na relação sim. dos dois. Né? E que ela vai levar isso para o resto Na vida. para todos os núcleos onde ela vai se meter. Aqui, de novo, ela está conversando com Flávia. Ela já soube do problema da menina, que sofre abuso do pai, padrasto, que é um pedófilo. E aí elas estão horrorizadas, tentando alguma estratégia para denunciar ele. Ali, olhando a cidade do alto, vendo as primeiras luzes das casas serem ligadas, eu me senti muito sozinha. Apesar de estar ao lado de Flávia, não me achava fortalecida. Ao contrário, a sensação era de desamparo. Minutos atrás, eu era apenas uma jovenzinha, buscando palavras para escrever um bilhete para o prefeito, para lhe pedir um emprego na sua rádio. Marcelo, E querido, agora, obrigado por ter entrado. Beijo. Desculpe, Atos. e agora estava me escondendo dele e descobrindo que o meu pai namorou um homem. Flávia, o que você acha de eu escrever uma carta anônima para o delegado Freitas? Aí Flávia responde: acho que não vai adiantar, porque ele é muito amigo do prefeito. Vai receber a carta e na mesma hora vai mostrar para Chico Nunes. Talvez se Isabel escrevesse e a gente divulgasse, aí sim, mas não sei como. Alguns segundos de silêncio. Claro, a cor púrpura. Por que não pensei nisso antes, Dorothy? A gente sequestra Isabel, ela escreve uma carta contando, nós rodamos cópias no mimeógrafo da escola e espalhamos pela cidade. Mais uma vez, ela tenta resolver Tem um monte de a coisa aí, vida, né, né? Alex? Você tem um Sim. mimeógrafo, que esse romance me deu um trabalho danado, né? Eu sempre termino dessa frase dizendo, mas isso não quer dizer que é bom. Eu sei que me deu um trabalho porque
você não está escrevendo Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, mas é um romance histórico. Se você sai do seu tempo, aquilo não é mais do seu tempo, aquilo é 89. Então você vai ter que cercar de tudo o que é, o que ela come, o que ela veste, o que ela pensa, o que ela bebe, tudo. Tem que ser de o que é que existia até 89. Então, de cara, você. E ao contrário, por exemplo, do Márcio Vinícius, que não está muito preocupado com essa história das referências, ele diz que o romance dele, o último que ele ganhou o prêmio da Academia, só tem um Fusca verde. Pronto. Mas eu tenho esse hábito, eu acho que aí tem também a coisa do jornalista, de querer colocar expressões e objetos e referências para que as pessoas tenham um contexto ainda melhor, como se eu estivesse trabalhando com história montando, fazendo todo um trabalho de arte, que é um trabalho grande, que seu romance fica muito complicado, mas corre o risco de virar um compêndio, né? Corre o risco de virar um catálogo de época. Então, Júlia me deu esse trabalho. No caso da Júlia, você, com essas referências, você acaba situando. A gente é transportado mesmo para os anos 80. É o perfume Rastro, é música da Legião Urbana, é Rosana como uma deusa. E quem viveu os anos 80 numa cidade do interior se sente imediatamente dentro desse contexto. A modinha, né? Que era uma loja de discos. Sim. Que tinha aqui em Salvador, inclusive. Que tinha aqui, aliás, Gal Costa. Era uma rede. Era uma rede. Gal Costa, salvo engano, foi vendedora da modinha. E Chico César também, em Caicó. Salvo engano, também vendeu discos da modinha. E aí, assim, a Júlia é a única referência que ela tem para se defender do mundo, né? Para salvar, para se situar do mundo, é a literatura. A literatura para ela é algo muito natural. E aí eu acho que aí quando você, como escritor, você tem esses, né, a gente tem que arrumar muito o mundo, a realidade, para que tudo seja muito verossímil. Coisa que esse país, por exemplo, não tem absolutamente nada. Mas a realidade ela não precisa ser arrumada, ela já está aí. Ela nos é dada. Então, por exemplo, quando eu coloco a Júlia em 89, porque no meu entendimento, a partir da década de 90, com o advento da internet, o mundo vira uma outra coisa. A geração da Júlia vira uma outra coisa. Então, uma menina com tantas referências literárias seria meio inverossímil. E eu imagino, ao mesmo tempo, a Júlia próxima desses grandes personagens de fantasia, como a Alice, do Lewis Carroll, como a Emília. Apesar dela ser um pouco mais velha, né, ela é mais madura, ela está na puberdade, inclusive ela chega a perder a virgindade de uma forma muito atabalhoada, porque tudo acontece nessa noite, mas eu a vejo também como um personagem de fantasia, de aventura, no sentido de querer resolver uma infinidade de problemas, sobretudo a Isabel está perdida, a partir da literatura. Então foi isso que mais que me cativou. E o que acontece com ela? Enquanto ela tem esse problema-chave, que é um abuso de uma menina, ela procura essa menina, ela vai se enredando numa série de vários núcleos. Uma série de núcleos dramáticos, com outros temas, outros personagens, eu acho cada que o um romance assombrado pela permite sua... isso, né? Agora, eu não gosto de ver esse romance como um romance infanto-juvenil. Eu nunca vi. Por exemplo, desde o momento que eu escrevi, não só pelo tema que ele aborda, que tem um abuso logo no começo e tal, e ela vai... Tem um tio que é muito próximo a ela e que é gay e que é meio que execrado pela cidade. 20 anos depois, ele percebe que ainda se mantém, o preconceito ainda é muito forte, para surpresa dele, né, que ele chega meio que para resolver. Nada mudou. E ele percebe que não,
né? E eu Nada acredito que se a mudou gente, na cidade. pois é, e se a gente adiantar de 89 para, sei lá, 2020, eu também acredito que muita coisa não teria mudado. Então a Júlia faz esse arco. Ela vai tentando encontrar essa moça que é vítima de um abuso, enquanto ela tenta, ela vai tentando desenrolar uma série de coisas, inclusive sua origem, né? Inclusive a origem do pai, inclusive a origem da mãe. Eu acho que não se fecha tudo, ela não consegue amarrar tudo, porque não é algo tão hollywoodiano que no final tudo se fecha, Ronaldo, e tem um beijo, né, de happy end. Mas eu acho que o jogo mais interessante do romance são essas referências e essas associações que ela vai fazendo com a literatura, porque quem é leitor adora. Me diz que gosta muito, que não tinha pensado nessas referências que ela faz o tempo todo. E é engraçado que aí as pessoas da cidade dizem assim, sim, mas quem é que você está... Do que você está falando? Quem? Tieta? Aí as pessoas não Suênio, sabem. eu vou ter que te interromper porque a nossa live vai encerrar Está daqui a acabando, pouco. né? E eu quero que você fale desse último projeto, já que você conseguiu, né, produzir na epidemia, né? Foi Ler, muito escrever. rápido. Você, Nossa, a gente você não falou disse que quase está. nada. É uma hora só, Foi E rapidíssimo. te convidei para o meu canal no YouTube, onde não teríamos problema de tempo. Mas É você verdade. preferiu É verdade. Instagram. Bem, Não, eu mas para quem está adorei. aí, eu convido para assistir para ir no meu canal no YouTube. Essa live vai estar lá na íntegra, depois que a gente terminar aqui. E tem mais outros videozinhos lá Que interessantes. é Se Alex puderem Leila visitar, eu agradeço. Alex Leila, no YouTube. usa YouTube. É basta jogar YouTube, Alex Leila, dois L's no Alex, dois L's no Leila, que vai me O aparecer. Marcos Vinícius Vai está aparecer dizendo para meu fazer canal uma lá. segunda rodada. Marcos Vinícius, a gente perde público se a gente fizer uma segunda Mas, rodada, Suênio, entendeu? fale do seu novo projeto, nesses últimos O no minutos aí que projeto se temos. passa em Salvador. Se passa em Salvador, também está me dando um trabalho. Eu acho que eu devo isso, né? À cidade. Eu devo isso a chega de miosotes, de cidades fictícias, Salvador, contemporânea, 2020. E aí tem um choque de. Eu chamo que é a trindade do Espírito Santo: mãe, pai e filho. Família. E aí, tô escrevendo, sabe? Eu não tenho pressa, Já tem não tenho, título? não, não tenho pressa, mas sobre uma família e tal, bem, eu acho que eu também tenho um pezinho no melodrama, né? Deve ser por causa das telenovelas, que também me influenciam. Então, eu acho que tem um pouco desse melodrama que eu gosto de brincar com isso. O que virá é sempre uma incógnita, né, Alex? Eu não sou escritor de colocar um plano, um projeto e ficar, não. Essas coisas não tem muito como você precisar, né? Eu gosto muito de deixar as personagens falarem e tal. Tô aí, tô escrevendo. Vamos ver quando sai, como sai. Mas eu quero agradecer demais o convite. Você, quero agradecer. Olha, a Nanda, a gente não agradeceu, a Nanda passou aí. É, tem muita gente boa Deu aí. muita Deise gente. também, foi minha Agradecer os aluna. amigos. Grande beijo, nunca mais Ana eu vi Maria, que Deise. acabou de entrar, o Marcelo também. O que seria de nós, né? Sem a fé em Antônio e sem os amigos, né, Alex Leila?